Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Tenho uma pergunta para vocês. Vocês se lembram dos números naturais? Acho que sim. Mas e se eu perguntasse o que significa esse símbolo aqui? Vocês saberiam me dizer? Se você não sabe, se liga nessa aula que você vai gostar bastante. Vem comigo e segue essa lógica. Para começar nossa aula hoje, eu vou fazer duas perguntas apenas para estimular um pouco vocês. A primeira, quantos irmãos você tem? Pode ser uma resposta variada, vai depender de quem está vendo o vídeo. Você pode ter nenhum irmão, você pode ter um irmão, quem sabe até 3, 5, 8 irmãos, quem sabe? Bom, tudo é possível. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, todos esses números aqui, independente da resposta que você deu, são números naturais. Acho que vocês já conheceram isso na vida de vocês. Se chegaram até aqui, provavelmente já viram isso em algum momento. Agora, passando para a minha segunda pergunta. Qual a temperatura da Lua durante a noite? Eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que durante a noite a temperatura da Lua pode chegar até menos 150 graus Celsius. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Beleza, o número de irmãos que você tem são apenas números naturais, não é mesmo? Números que partem do zero e vão subindo e sempre são números inteiros, não é mesmo? 1, 2, 3, 4, esses são os números naturais. Agora, quando a gente puxa um número negativo, como por exemplo menos 150, ele não se encaixa dentro dos números naturais, não é mesmo? Pois os números naturais começam a partir do zero e vão subindo sempre de maneira positiva. Então o que acontece? Para a gente começar a entender o que seria o menos 150, a gente tem que agora considerar a existência de um novo conjunto. Porque o que vocês conheciam até então era o conjunto dos naturais, que é apenas uma pequena parcela de todos os números que nós temos dentro do universo matemático. Então, agora nós vamos conhecer também os números inteiros. E os números inteiros, eles podem ser negativos ou positivos. Por exemplo, sempre que você for representar o conjunto dos números inteiros, nós vamos ter que usar a letrinha Z, uma letrinha Z maiúscula. E ele pode ser já um número bem pequeno, como menos 150, menos 120, menos 100, quem sabe menos 70. E aí ele vem lá da escala bem grande, negativamente. E aí ele pode chegar até, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, assim por diante. Ele pode subir infinitamente também. Então, os números inteiros são todos os números que não possuem vírgula, né? Eles são números realmente redondos, digamos assim, e eles podem englobar tanto os negativos quanto os positivos. Então, só para ilustrar um pouquinho melhor, é como se isso estivesse acontecendo. Como se esta bolinha representasse os números naturais. Então aqui dentro nós encontraríamos números como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 300, 450, 1 milhão. Todos esses números são positivos e inteiros. E agora nós temos também o conjunto dos números inteiros, que englobam todos os números naturais e possuem ainda outros números, como por exemplo, os números negativos do qual falamos. Então, pequenos gênios, gravem bem isso, pois na próxima aula nós vamos aplicar o conjunto dos inteiros dentro da reta numérica, que é um outro tipo de representação numérica. Então, nos vemos na próxima aula. Até breve!